Bem-vindos ao Cuidado Idoso, o programa que se dedica ao bem-estar e à saúde dos nossos queridos idosos. Aqui buscamos trazer informações semanalmente para familiares, cuidadores e profissionais que trabalham com a terceira idade, visando promover uma melhor qualidade de vida para todos. Nosso entrevistado de hoje é José Antônio Gambini. Ele que é profissional de educação física com mais de 30 anos de experiência, especialista em atividade física no tratamento e prevenção de doenças, com formação pelo Instituto de Educação Albert Einstein. Além disso, atua como personal trainer na Clínica Espaço Saúde, profissional de educação física na saúde, atuando no programa Caminha Coração, e é membro da Subcomissão de Protocolos para Doenças Crônicas e Idosos na Secretaria da Saúde. Nosso tema dessa semana é a importância de um atendimento personalizado para o idoso. Vamos falar como abordagens individualizadas podem não apenas melhorar a qualidade de vida, mas também prevenir doenças e promover um envelhecimento saudável. Então, vamos receber aqui o nosso convidado, José Antônio Gambini. Gambini, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso e eu vou começar te perguntando sobre a importância de um atendimento individualizado para os idosos na prática de exercícios físicos. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer. E vamos lá. Quando nós falamos em atendimento individualizado, a gente fala num olhar para a necessidade daquele indivíduo, né? Sim. Então, quando a gente fala, é necessário um atendimento individualizado? Sim e não, né? Sim, porque você tem que conhecer melhor aquele indivíduo, fazer uma anamnese, conhecer os problemas, conhecer as aptidões, um pouco do histórico de vida daquela pessoa, né? Para você poder orientar a melhor prática de exercício, tá? E então, sim, nesse ponto é interessante individualizar. Quando você vai fazer a prescrição, logo depois que você faz a anamnese, que você faz todas aquelas perguntas, que você vai conhecer melhor essa pessoa, aí você vai colocar os exercícios que melhor se adequam a ela, né? Às vezes, no caso assim, quando é dentro da saúde pública, que nós orientamos eles a fazerem exercícios de uma forma generalizada, é importante ter o olhar individualizado, mas sabendo que ele vai estar trabalhando junto com um grupo. E aí você faz exercícios com o grupo, mas com cada olhar para cada um que você tem no grupo, sabendo exatamente o que aquelas pessoas podem ou não podem estar fazendo, né? Então, nesse caso, a gente tem um olhar individualizado, mas um atendimento geral. E qual que é a importância da orientação profissional para os idosos que desejam praticar atividades físicas e como você adapta os programas de treinamento para atender às necessidades específicas de cada um? Certo. Bom, em primeiro lugar, um profissional mais capacitado para esse atendimento, no caso de promoção de atividade física, seria o profissional de educação física. Certo? Esse profissional, ele, quando procurado, ele tem que ter essas atenções, de fazer uma anamnese, de fazer uma prescrição baseada naqueles exames, naquelas perguntas que foram feitas, né? E o acompanhamento. O idoso, ou uma pessoa idosa, ou a pessoa que está procurando iniciar numa atividade física, é interessante que ele passe por essas fases, né? Do que simplesmente iniciar. É bom, eu vou fazer atividade física, eu vou sair caminhar. Mas é bom, de repente, passar no profissional de saúde, verificar como é que está a saúde primeiro. Isso pode ser um clínico geral, não? Pode ser um clínico geral, pode ser numa unidade de saúde mesmo, né? Um clínico geral vai atender, se precisar solicitar algum exame, ele vai solicitar. Se precisar fazer um eletro, ele já vai pedir, para ver como é que está a função cardíaca dessa pessoa, né? Já verifica a pressão, já verifica a glicemia.
Então, quando ela tem um atendimento multidisciplinar, que ela vai na unidade e procura fazer um exame, ela já vai para a atividade física mais segura. Porque existem perigos também na atividade física. Uma pessoa que de repente está com uma pressão, que ele já é hipertenso e está com uma pressão acima de 15/10, ela corre risco durante uma atividade física. Ela pode correr riscos ali de passar mal, de ter problemas cardíacos ali durante a atividade, né? Então, a presença de um profissional de educação física, às vezes, junto com ela, pode imediatamente, se essa pessoa não está bem, ele pode tomar alguma atitude em relação a isso, né? Então, interessante, então, fez uma avaliação médica, faz uma avaliação com o profissional de educação física, ele pode prescrever os exercícios de forma correta, a execução desses exercícios, a quantidade de exercícios, o número de vezes que essa pessoa vai fazer na semana. Então, tudo isso, esse profissional, ele está apto a fazer. E tem que fazer. Que está dentro do que ele estudou, dentro da especialidade dele, né? Então, seria interessante. Falando de idoso, a gente falou da importância de praticar o exercício físico, mas a partir de quando que é ideal que ele busque se iniciar nessa prática? Certo. Hoje, a gente utiliza muito a palavra envelhecimento saudável, certo? Quando que a gente começa a envelhecer? Em tese, a partir dos 25 anos, o corpo já começa a entrar num processo de envelhecimento. Então, ele vem desde a criança, o desenvolvimento, entra na fase adulta, a partir dos 25 anos, ele já começa um processo de envelhecimento. Em tese, ele já deveria estar fazendo atividade física antes disso. Quando a gente fala em criança, em promoção de atividade física para criança, a gente já fala sobre como isso vai impactar na velhice dessa criança. E nós não estamos falando de muito tempo, nós estamos falando de 80 anos, 70 anos, 60 anos. Então, esse tempo passa rápido. Então, você tem uma criança que você não estimula a atividade física, você vai ter um idoso com dificuldade motora no futuro. Então, quer dizer, tudo que você faz quando criança impacta na sua velhice. Mas vamos lá. A criança fez lá toda a brincadeira, subiu, pulou, tal, criou todo aquele engrama de movimento, que é como se fosse uma biblioteca de movimento. E aquilo vai para dentro do seu cérebro, fica numa área que você não tem acesso. Aí você vai passando os anos, chega na adolescência, continua com atividade física ainda, entra na fase entre o adolescente e o jovem adulto ali, que a atividade física diminui naturalmente por causa de estudo, de trabalho. Não deveria, mas acontece. Quando chega nos 25 anos, essa pessoa, e começa o envelhecimento, tanto no homem quanto na mulher, né? Ele já tem que estar com esse processo feito, criado, porque ele não vai criar de novo. Ele pode melhorar, né? Eu comecei minha atividade física com 30 anos de idade e hoje eu faço mega maratona. Pode acontecer. E a turma que começou e parou? Então, a questão do exercício, ele foi interrompido, ele vai retomar, ele vai precisar de um tempo para voltar. Se essa pessoa já tinha um histórico de atividade física desde a infância, ela tem uma facilidade para desenvolver determinados movimentos. A nossa preocupação é quando ela chega numa fase, depois dos 60, 65, 70 anos, que daí ela já vai perdendo o movimento, ela vai perdendo, muitas vezes, massa muscular, né? Ela tem um baixo nível de atividade física. E aí o que acontece? Se ela não tem onde ir buscar nessa biblioteca de movimento, ela vai ser um idoso com mais fragilidade. E falando da perda de massa muscular, ela é normal na idade, né? Então, a partir dos 25 anos, é uma tendência de você perder cerca de 1% de massa magra por ano para pessoas que não fazem atividade física. E as que fazem? As que fazem têm uma redução dessa perda. Então, quer dizer, se você tem uma atividade física regular, você pode até não ter perda nenhuma, você consegue ir mantendo
aquele nível de massa muscular e até ampliando, né? O problema a gente fala das pessoas que não praticam. Então, existe uma tendência, você vai perder músculo caso você não utilize. Você imagina, só um exemplo rápido, você pega um adulto, ele teve um problema, foi para o hospital, ficou acamado, entendeu? Você pega ele uma semana de cama, ele já tem uma perda de massa magra enorme, né? Então tanto que quando ele volta enfraquecido, ele volta sem força para se movimentar, ele vai precisar passar por um processo de fisioterapia, ele vai precisar passar um processo de reabilitação, né? Então, você imagina isso passando o tempo. Então a gente tem essa perda. A única diferença é que ele pega o adulto, ele vai ter uma facilidade de retomar essas atividades. E o idoso? Né? Então, a partir dos 25 anos, ele já entra em processo de envelhecimento e ele tem que tomar todas as medidas para que isso não aconteça ou ele diminua os efeitos desse envelhecimento. E tem alguma atividade física assim que dá para falar assim, ó, essa é boa para qualquer pessoa? Ou não tem? Vai de acordo com a pessoa, com os gostos da pessoa, com o corpo? Então, a nossa recomendação, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né, do Colégio Americano é o seguinte: 5 vezes por semana de atividades aeróbias, né, pelo menos 30 minutos por dia. 2 vezes por semana de atividades vigorosas, né, de preferência com sobrecarga, né? E aí eles têm algumas extensões para atividades de coordenação motora, alongamento, tudo. Mas se a gente pegar essa parte de fortalecimento, né, a musculação, né, a ginástica com pesos, ela é o mais indicado para todos, independente da idade. Bem orientada, né, naqueles processos que nós conversamos, né, fazendo uma anamnese, fazendo os testes que são necessários, verificando as amplitudes, se essa pessoa ela tem uma mobilidade articular boa, então respeitando. Então, a musculação é hoje o exercício que melhor atende toda a população. Uma idosa, um idoso, por exemplo, com uma artrose, ela consegue fazer exercícios assim, mas com uma carga diferente? Sim. De uma pessoa que não tem? Sim. O primeiro questionamento é sobre artrose, né? Aonde que tipo de artrose que nível que tá, né? Então, se essa pessoa já chega com os exames feitos, né? Então você já leva todos os exames para o profissional que vai atender, fala assim, olha, minha artrose está assim, tá? Existe protocolos de atendimento para isso. Então, quer dizer, qual é a quantidade de vezes que essa pessoa tem de executar determinado exercício? E qual que é o percentual de carga que ela tem que trabalhar? Então, vamos supor, a Juliana tem artrose no joelho, tá? Mas a Juliana tem um grau de um ângulo de movimento que ela consegue fazer que é seguro. Ela vai trabalhar com uma carga específica dentro desse ângulo de movimento, um certo número de vezes, né? Um certo séries e repetições e de vezes na semana, em que isso vai ser benéfico para ela, ela vai colher o benefício da atividade física. Né? Lembrando que é o ditado, né? Entre o remédio e o veneno só muda a dose. Mal colocado, essa pessoa vai ter problemas, né? Então, mas aí vai do quê? Do profissional que está atendendo, da cabeça da pessoa que está realizando, porque você fala, muitas vezes você pode ser um ótimo profissional, mas se a pessoa que está realizando, ela não vai ter a responsabilidade de trabalhar com a carga correta, tudo, você não tem como controlar isso também. Mas a musculação, respondendo a tua pergunta, hoje é o melhor exercício para saúde muscular, principalmente. Aproveitando, então, isso entra em questões de segurança quando você vai projetar um programa de exercício, principalmente para os idosos? Sim. Quando você tem esse idoso, vai fazer essa atividade num local, exemplo, numa academia. A academia tem que ter um preparo para receber esse idoso. Então vamos lá, tem que ter distância entre os equipamentos, tem que ter equipamentos de qualidade,
Tem que ter um profissional que oriente a execução, o ajuste da máquina, né? A carga, como é que vai colocar a carga. Se ele vai para uma esteira, ele tem que ser orientado como é que funciona aquela esteira. Tem que ser orientado o que ele tem que prestar atenção antes de subir na esteira. Um tipo de acidente comum em academia é a pessoa subir numa esteira que fica ligada. Que alguém que saiu da esteira antes não desligou a esteira. A pessoa pisa e o próprio ritmo da esteira derruba a pessoa. Acontece. Outro exemplo que acontece em esteira também. O idoso vai, sobe na esteira, ele não sabe como operar, e aí ele liga, ela já tem uma velocidade específica, só que daí ele vai colocando a velocidade, e a esteira tem um tempo para alcançar determinada velocidade, e ele não percebe. O que acontece? A esteira alcança uma velocidade grande e derruba ele. Então, isso gera risco. Não só para o idoso, mas para vários. Sim, Mas a gente tem que lembrar que o idoso, muitas vezes, a parte cognitiva dele já está prejudicada. Visão, audição, tempo de movimento, mobilidade dele é reduzida muitas vezes. Então, quando a gente faz uma programação de exercício, a gente tem que levar em consideração isso. E tem o idoso que faz atividade na rua. Então, esse idoso, ele tem que ser orientado a usar um calçado adequado, a usar uma roupa adequada para atividade física, a se hidratar, procurar fazer as atividades físicas em horários em que o sol não está muito forte. Então, quer dizer, são várias orientações que você tem que preparar. Mas tudo isso está baseado quando você faz a anamnese e você vai entender a realidade daquela pessoa que vai fazer atividade física. A gente falando de idoso que pratica atividade física na rua, sozinho. Falando do calçado, dá para tentar entender que calçado seria melhor para não provocar uma queda, por exemplo, mas a roupa, o tipo de roupa interfere também? Então, o que a gente fala do tipo de roupa é que a roupa ela não pode, primeiro, prender os movimentos. Ela tem que te dar conforto para você se vestir, para você se movimentar. Né? Então, roupas muito apertadas, ou roupa que não permite o movimento correto, né? Ou que elas podem superaquecer. De repente, a pessoa ela vai andar 3 horas da tarde, e aí ela quer andar com agasalho, com jaqueta. Então, esse tipo de orientação é necessário, e não uma escolha que roupa que ela vai, se ela vai usar uma roupa de atividade física ou uma roupa comum. Quando a gente está orientando um idoso na saúde pública, que é um lugar que eu trabalho, Sim. O que é mais importante? Essa pessoa, ela fazer a prática da atividade física, ou ela ficar esperando qual que é o momento ideal, qual que é a roupa ideal, qual que é o... Então, o que você tenta fazer? Dentro da realidade dessa pessoa e dentro do que você considerar como mais seguro, você passar ela e fazer atividade, que o mais importante é ela estar fazendo atividade. Então, às vezes ela vai num grupo, e a gente muitas vezes está numa rua, mas muitas vezes está numa quadra. E ela pode ir com um calçado mais confortável para ela, ou o que ela tem. Eu tenho aluno que vai de sapato. Vai de sapato. Por quê? Porque é o calçado que ele tem. Eu vou falar para ele que ele não pode fazer atividade física porque ele tem que estar de sapato? Porque o sapato ele não tem mobilidade, ele vai poder tropeçar e cair? Não. Aumenta a minha responsabilidade como profissional, mas eu prefiro ele ali que fazendo... Aí entra o que você falou, que mesmo num grupo você vai estar tendo ali um olhar individualizado. Entendeu? Então eu prefiro ele ali fazendo do que ele não fazendo. Eu tenho uma aluna que é evangélica e ela não põe calça. Perfeito. Ela quer ir de saia. A gente encontra uma solução. De repente, se você colocar uma calça dessas tipo leg, né, por baixo da saia, pode. E ela vai avaliar dentro da religião dela. Posso? Não posso? Eu posso. Então tá bom. Tem exercícios que vai. Minha aluna ela tem vergonha de mostrar as pernas. Então a gente tem que preservar. Porque o mais importante é ela continuar fazendo o exercício. Mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, essas orientações acontecem. Sim, de orientar conforme o lugar que você está, segurança, mas sempre pensando também
que essa pessoa tem que fazer exercício. E às vezes o momento que ela vai fazer exercício talvez não seja seja o ideal. Sim, o importante é não ficar parado. Com certeza. E os benefícios do exercício físico, ele vai além da estética, da parte física, ele vai para a parte mental dos idosos. Como que esses exercícios físicos, eles contribuem para isso? Tá. De cara, assim, a prática de exercício físico, ela tem uma liberação grande de alguns neurotransmissores, como tipo dopamina, que são calmantes naturais, né? Então, a pessoa já tem esse benefício só de estar praticando a atividade. Quando essa pessoa ela está participando dessa atividade em grupo, ela tem a convivência do grupo junto com ela. Então, ela se sente mais acolhida para fazer o exercício. E se ela se identifica com o grupo, é melhor ainda. Porque daí, além de estar acolhida, ela se sente parte, né? E aí ela vai conversar, ali ela vai trazer as notícias do dia dela, ali ela vai trocar uma informação, tá? E às vezes é um momento que vai ficar ali 30, 40, 50 minutos em que ela não pensa na vida dela, nos problemas, nas angústias, no que ela passa. E ela tá pensando nela e na conversa que ela está tendo com a pessoa. E isso é terapêutico, né? Esse momento que você deixa de pensar num problema e você fazendo outras atividades em conjunto e você reforçando com laços de amizade, para a saúde mental, é excelente. Né? Então, nesse caso, eu acredito muito, né, nesse movimento da atividade física, como ele ajuda nessas questões de saúde mental. Tem as funções fisiológicas, biológicas, que a gente for entrar aqui vai tomando tempo. Mas o principal é a convivência, é a brincadeira, é a risada, é o participar junto de uma atividade fora, entendeu? Muitos deles gostam, de repente, de fazer... começa indo lá para fazer ginástica, mas de repente se reúne para fazer um curso, alguma coisa. Ou eles vão na igreja juntos. Às vezes sentavam lado a lado na igreja e não conversavam. E a partir daquele momento começa a conversar. Eu atendo idosos que moram sozinhos. Então às vezes a pessoa ela passa mais de 24 horas, às vezes, sem conversar com ninguém. E ela vai no grupo, 2, 3 palavrinhas que ela conversa com outra pessoa, para ela... Melhora o dia dela. Melhora o dia dela. Uma brincadeira, uma risada. Então, muito benéfico. E aproveitando que você está falando dos grupos, quais os sinais de alerta que os idosos, o corpo dos idosos dão durante o exercício em grupo e que você consegue perceber que aquele idoso não está bem? Teve um aumento de pressão, uma queda de pressão, como? Tá. Algumas coisas são só percepções visuais mesmo, tá? Você não tem como prever assim, a pressão daquela pessoa está mais alta. Você nem pode comentar uma coisa dessa, senão a situação ainda piora, né? Mas você percebe casos de hipoglicemia. Então a pessoa ela começa a dar tontura na pessoa, a pessoa ela para, ela fica mais pálida, ela precisa sentar, às vezes ela sente enjoo, né? E nós temos muitos casos de hipoglicemia em exercício. Por quê? Porque muitas vezes eles tomam medicações para diabetes e muitas vezes o que eles comem de manhã às vezes é muito pouquinho. Então vamos supor, eles acham que tomar café, se eles comerem uma bolacha de manhã e tomar um cafezinho preto, sem açúcar, lógico, porque ele já está se alimentando para atividade. E às vezes a atividade ela vai usar muito mais energia do que aquilo que ele ingeriu, que essa pessoa ingeriu. Então você vai perceber, né? Então muitas vezes ela tem que parar, aí você tem que deitar essa pessoa, aí você vai colocar um pouco de água, vai perguntar para ela o que fez, e aí você vai tomando as atitudes conforme você vai percebendo o problema. Pessoas que realmente caem, tá andando e cai, né? Você também
vai ter que chegar perto da pessoa, você vai ter que... E a grande vantagem é que, assim, se acontece algum problema, por as pessoas dentro das unidades saberem que a gente já está fazendo essas atividades nesses horários, se a gente precisa de um apoio, a gente consegue, né? Então, um profissional especializado consegue chegar rápido no lugar, que a gente não está muito longe das unidades. Muitas vezes a gente está numa igreja perto, a gente está numa rua perto, a gente está muito próximo. A gente só não consegue estar dentro da unidade, porque não tem espaço. E você comentou que você atende a cerca de 200 idosos. Como que você consegue adaptar os exercícios físicos com idosos com mobilidade reduzidas ou limitações físicas? Então, essas orientações são feitas no momento da aplicação do exercício. Então, cada um vai ter uma orientação para executar dentro do que consegue fazer, dentro da quantidade que consegue fazer e da forma que consegue fazer. Entendeu? Então, hoje mesmo tinha uma atividade que eu usei justamente essa palavra. Eles tinham que fazer um exercício, né? Eu falei, olha, cada um vai fazer quanto pode e como pode. E eu avalio se dentro do que eles estão fazendo, aquilo é benéfico para eles ou é risco. Se eu considerar que é risco, eu paro e eu falo para a pessoa esperar, e aí ela vai realizar o outro exercício que vem na sequência, né? Então, isso tem que ser feito no momento, porque a gente é um exercício em grupo. Mas é aquilo que acho que eu comentei com você no começo. Por isso que é interessante a anamnese inicial, por isso que é interessante a avaliação física, por isso que é interessante os testes, porque daí quando você percebe a pessoa já com dificuldade, você já puxa, você já sabe o problema que ela tem, e aí você já orienta ela da melhor forma que puder, né? Mas essa orientação é feita. O olhar é global, né? O atendimento é global, mas o olhar é individual. Esses grupos, eles se reúnem todos os dias ou tem um período intercalado? Então, esses grupos do programa Caminha Coração, normalmente são 2 vezes por semana, em dias alternados. Cada bairro tem seus horários e dias conforme a necessidade, né? E o local que a gente tem disponível muitas vezes. Mas normalmente são 2 vezes em dias alternados. Então, vamos supor, tem grupos de terça e quinta, tem grupos de segunda e quarta, tem grupos de segunda e sexta, né? E os atendimentos que nós fazemos nas unidades de saúde, que são um dia na semana em cada unidade que a gente atende, né? E aí o idoso começou a participar de um grupo ou na clínica onde você atende, e você já está acompanhando ele há 6 meses, 1 ano. Como que você avalia que o programa de exercício físico está sendo eficaz para esse idoso ao longo desse tempo? Testes. Eu trabalho muito na parte particular mais até do que no público, porque no público a gente tem o problema do número de pessoas. É difícil você aplicar um teste com um número muito grande de pessoas. Você teria que ter um evento para isso. Então, convidar outras pessoas para ajudar e você testar todo mundo. Mas algumas coisas nós conseguimos fazer. No particular, eu trabalho com avaliações físicas, com modelos de avaliação que eu tenho, desde que avaliações que avaliam a parte de composição corporal. Então, vamos avaliar quantidade de gordura, a área muscular que você tem, proporcionalidade, direito e esquerdo, nível de atividade física, que são vários questionários junto, tudo. Aí nós temos avaliações de mobilidade, onde eu vou avaliar o quê? Qual o grau de mobilidade nas articulações que esse indivíduo tem. Então, direito e esquerdo, superior e inferior, rotação, se ele tem uma musculatura encurtada, se ele tem uma musculatura inibida, então se ele tem uma musculatura encurtada e inibida, então ela é encurtada e enfraquecida. Então hoje a gente tem um teste para isso, com relatório. Então eu consigo, depois eu ver o relatório
e apresentar para esse cliente, aluno, E esses paciente. testes são feitos através de exercício físico? Esses testes são feitos fisicamente ou com aparelhos. Depende do que for necessário. Eu tenho testes para idoso, né? Que a gente utiliza para ver a mobilidade do idoso, força muscular do idoso. Tem para criança. Então, hoje eu trabalho muito com essa questão de testes e avaliações. Então, quando a gente chama avaliação física, ela está incluso desde a anamnese aos testes que estão proporcionados para cada protocolo que a gente vai utilizar. Então, vamos supor, se a Juliana vai fazer uma avaliação comigo e ela vai iniciar uma atividade física, eu já sei os testes que eu vou orientar para ela que nós vamos fazer, né? Então, a gente utiliza um sistema, esse sistema ele é informatizado, né? Então, todos esses dados que a gente coleta vai para esse sistema e volta em formato de relatório. E aí eu vou te passar as informações já traduzidas para que você, junto comigo, entenda o que está acontecendo. Porque isso é muito importante, Juliana. Quando você vai conversar sobre atividade física com uma pessoa, é importante que ela entenda não só o que ela tem que fazer, mas por que ela tem que fazer. Ela entenda como aqueles indicadores que foram coletados influenciam na saúde dela. Então, seja um idoso, seja uma criança, seja um adulto, seja um atleta, entendeu? Seja uma pessoa que só quer fazer atividade física, quando você apresenta para ela determinados números e você mostra para essa pessoa em que condição física que ela está e qual é a proposta da onde chegar, e para a gente poder testar depois, fica muito mais fácil, né? Como é que você vai falar assim, Juliana, vai caminha 5 vezes por semana e vamos ver o que vai dar. Não dá para ser assim. Então a gente tem que ter dados para isso. Como é que a gente vai falar? Você vai pedir para uma pessoa que vai se preparar para uma prova de 42 quilômetros e você não vai ter números para apresentar para essa pessoa, para ela poder depois proporcionar um bom treino, né? Ou essa pessoa vai fazer uma prova de ciclismo, ou ela simplesmente vai fazer atividade física no dia a dia dela, entendeu? Ou é o que nem você falou, é um idoso. Como é que eu sei que esse idoso evoluiu? Só com testes. O ideal, esses testes, o ideal é que seja feito de quanto em quanto tempo? Tem Então, cada tipo de teste, cada tipo de avaliação, ela tem um período de duração. Então, um exemplo. Um teste de mobilidade. Né? Normalmente, essa pessoa pode fazer esse teste a cada 6 meses e a gente verifica a melhora da mobilidade dessa pessoa. Tá? Nisso, num trabalho comum, sem que essa pessoa já tenha apresentado uma necessidade. Vamos supor, você acabou de sair de uma fisioterapia, vai entrar na atividade física. Então, como é que você vai fazer? Faz o teste com ela e a gente pode refazer esse teste com 3 meses para ver se está tendo melhora. Ou se não teve piora. A gente pode regredir também. Depende de um exercício errado, você pode regredir. Tensiona demais uma musculatura, não faz o alongamento corretamente, né? Então, se chegou a medir uma vez, deu um número, passou 3 meses, mediu, deu outro número, a gente tem que reajustar. Tá? Então, isso mais ou menos. Teste de composição corporal. Depende do intuito. Eu quero emagrecer. Então, você pode programar a cada 3 meses. Tá? Teste de força. Então, eu treino musculação, eu não sei se a carga que eu levanto é a correta para aquele número de repetições que eu faço. Eu estou acostumado. Então, no teste, você vai ter um dado, um número, que ele vai te posicionar. Mas a força é uma coisa que você treinou direitinho, a cada mês ela já muda. Então, talvez a cada 1 mês, 2 meses é interessante renovar o teste. Então, tudo depende do objetivo que a pessoa tem quando vai te procurar. Né? Normalmente, com o exercício, é de 3 a 6 meses que você acaba programando a retestagem de um cliente que está te procurando por qualidade de vida. Né? Sim, é um idoso que ele está
fazendo fisioterapia para correção de algum problema no joelho, por exemplo. Ele vai lá, faz a fisioterapia, está acompanhado do fisioterapeuta, mas na hora que chega em casa ele tem uns exercícios para fazer lá. Durante esse período pode acontecer de ele fazer alguma coisa errada e acontecer isso que você falou, de regredir? Então, essa questão da fisioterapia, a gente tem que lembrar que quando ele vai procurar um fisioterapeuta, o fisioterapeuta ele vai traçar um programa. Ele vai ter lá o número de sessões e ele vai fazer uma evolução. Ele normalmente é conversado com o cliente sobre o que ele tem, sobre por que ele está fazendo e o que ele tem que deixar de fazer naquele período. E aí entra naquele ponto que nós conversamos. A responsabilidade do paciente, aluno, cliente, né, também. Porque parte da responsabilidade é dele. Sim. Então, se foi orientado para que ele fizesse exercícios em casa de alongamento, de mobilidade, foi ensinado e essa pessoa não faz, vai aparecer. Então, o fisioterapeuta, ele, dentro da especialidade dele, tem como avaliar isso daí, né? Como o profissional de educação física, dentro da especialidade dele, também tem como avaliar quando o aluno não treina do jeito que foi combinado. Eu passei uma planilha de treino para você. Aí você paga essa primeira semana, não alcança determinados números, passa a segunda. A gente vai verificar o que está acontecendo. Aí, né, conversando, mas dia tal eu não fiz o treino. Mas eu tava com, sei lá, dor no joelho, não deu certo. Mas choveu, não fui fazer. Então, peraí, como é que você vai responsabilizar quem te fez o treino? Não tem como. Então, quando acontece isso de regredir, aí o puxão de orelha vem do próprio profissional que está atendendo, né? Aí vai muito também do paciente, cliente, ter a maturidade de entender que ele é parte do problema e parte da solução, né? E pode acontecer, até a próxima pergunta que eu iria fazer, pode acontecer da pessoa ter feito o treino que você passou, tudo certinho durante a semana, mas não se alimentou direito. E daí dá errado também. Mesma coisa. Porque a alimentação é fundamental nesse processo. Fundamental. Na verdade, em todos os processos, né? Em todos os processos. Por isso que é bom e importante também você ter o mesmo contato que você tem com o fisioterapeuta, com o profissional de educação física, você ter um contato com um nutricionista, uma nutricionista. E quando a gente fala de idoso, é mais importante ou é a mesma importância para todos? Não, é imprescindível. O idoso principalmente. Na verdade, o idoso, quando a gente fala em 65 anos mais, né? O ideal é que ele já tenha um atendimento diferenciado em termos de saúde, né? Eu acho que, de repente, procurar uma pessoa que tem condição, procurar um geriatra, já para começar a fazer um apanhado geral da saúde, porque às vezes você tem vários médicos, né? Você tem, sei lá, o cardiologista que você gosta, você tem o endocrinologista que você gosta, você tem... Mas, de repente, são tudo separado. O geriatra, ele vai fazer a organização de todo o trabalho. Então, para o idoso, em geral, né, seria interessante ele já ter esse acompanhamento. Mas nós estamos falando de um mundo perfeito, né, que todo mundo tivesse acesso. Mas se ele vai na unidade de saúde, ele tem um clínico geral na unidade de saúde, seja ela uma unidade de saúde da família ou uma unidade básica de saúde, esse médico que vai acompanhando ele com frequência, ele pode fazer o mesmo trabalho. Ele vai dar essa orientação. Senhor fulano, o senhor tem que fazer uma alimentação assim, assim, assado. Encaminha, vai passar de repente com a nutricionista. Esse aí é um acamado, vai precisar de uma visita domiciliar. Entendeu? Esse está começando, está tendo osteopenia, está tendo perda óssea, essa mulher parou a produção de progesterona, começou a desenvolver osteopenia, está chegando numa osteoporose. O que é a osteopenia? A osteopenia é um processo já degenerativo ósseo, né, que é de perda óssea, onde ela preconiza a osteoporose, né? Osteopenia, osteoporose. Então, já quando a mulher para a produção de estrogênio na mulher, principalmente pós-menopausa, ela dificulta muito a fixação de cálcio nos ossos, de progesterona, desculpa.
Dificulta muito a fixação de cálcio nos ossos. E o que acontece? Pode entrar num processo de perda de mineral e já se instala a osteopenia. Então, ela já começa o enfraquecimento do osso. Normalmente, eles vão orientar reposição de cálcio, enfim, varia muito do procedimento médico. É mais comum em mulheres, não? É mais comum em mulheres. Pode acontecer em homens, mas é mais comum em mulheres. Gambini, como que você lida com o medo ou até mesmo com a resistência inicial que alguns idosos eles podem ter em relação à prática de exercícios físicos, ainda mais se for um idoso que já sofreu uma queda? Então, o mais difícil é assim, onde esse idoso vai fazer o exercício dele a partir daí? Ele vai ter um atendimento domiciliar? Ele tem essa condição financeira para ter um atendimento domiciliar? Vai um personal trainer para dar orientação para ele lá? Vai fazer um estudo do local para ver se é seguro? Ele vai numa academia, tem um profissional especializado que vai poder dar esse atendimento para ele na academia? Ele vai numa clínica, que nem a nossa clínica e outras clínicas que eu conheço, eles já têm uma atenção especial para esse idoso fazer atividade física na própria clínica, né? Com um profissional de educação física, que vai dar toda essa orientação, essa atenção. Né? Eu tenho alunos que já sofreram queda, e às vezes é mais comum do que a gente imagina. E eles ficam mesmo com medo? Ficam, nossa. E é relatado, eles falam isso pra gente, falam assim, olha, eu morro de medo de cair de novo. Porque não é uma queda igual uma criança cai, igual às vezes um adulto cai, escorrega, cai. É uma queda violenta. Se você imaginar que você tem metade da sua força que você tinha com 20 anos, 30 anos antes, né? É uma queda muito, muito bruta, né? Dá pra falar, toda queda é bruta, mas você pega uma pessoa que ela não tem a condição de se defender numa queda. E às vezes tem fratura, aí às vezes bate partes do corpo onde que fica aparente, fica roxo, né? Então, é difícil mesmo. Mas você só consegue vencer essa resistência com uma orientação individualizada e muitas vezes personalizada. Tem que ter alguém junto. Muitas vezes eles vão começar uma atividade física não com profissional de educação física, muitas vezes eles vão começar numa clínica de fisioterapia ou no setor de fisioterapia da prefeitura, que lida com idoso, né? Que vai começar todo um trabalho. Mas normalmente, quando cai pra gente ter que tomar essa decisão, vai no grupo com a gente, ela vai ficar próxima muitas vezes a uma coluna, para ela se apoiar, ela vai devagarinho, geralmente ela tem medo, mas muitas vezes ela vai com alguém. Eu já teve pessoas lá que iam com acompanhante. O acompanhante fazia atividade física junto. Pode acontecer. Gambini, eu quero agradecer por ter atendido o nosso pedido, estar aqui. Nossa, eu que agradeço muito. E eu deixo agora esse espaço para suas considerações finais e os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e que queira tirar alguma dúvida com você, como que eles podem estar fazendo? Tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito vocês, porque acho que é a primeira vez que alguém dá espaço para poder falar sobre isso. E esse trabalho, não só com idoso, mas de atividade física, é um trabalho extremamente importante, como eu falei. Começa na infância, antes de chegar na fase senil mesmo, começa na infância. Mas é de extrema importância e acho que esse trabalho de vocês é bem bacana. Tem que ter mesmo. Acho que quanto mais se falar do idoso, quanto mais se falar com o idoso, melhor. Porque a gente tem uma população que está envelhecendo mais por mais tempo, né? A gente tem um índice de mortalidade menor e nós estamos com um índice de natalidade menor também. Então nós vamos ter mais para frente mais idosos do que jovens. Então, a importância de se chegar nessa idade com uma qualidade de vida. Com qualidade de vida, tá? Como eu falei, eu trabalho na Secretaria da Saúde, né? Com atividade física, sou um profissional de educação física na saúde.
Eu atendo tanto em unidades públicas, né? No meu caso, atendo no Jardim Fogaça, Monte Santo e Nova Itapetininga. Mas eu também tenho um trabalho particular, né? Como personal, como avaliador, né? A gente faz esses testes, principalmente. E então, se alguém tiver interesse no meu trabalho, pode me procurar. Meu Instagram ainda é particular, mas pode ser um primeiro contato. Eu posso passar outros contatos a partir daí, que é o José Gambini 2021, né? E na Clínica Espaço Saúde, que eu atendo, né? Toda tarde até de noite. E a gente vai acolher muito bem. Pode procurar as meninas na recepção, que elas vão dar toda a orientação que precisar para a gente poder conversar, tanto na fisioterapia quanto na atividade física com o profissional de educação física. Ótimo, Gambini, mais uma vez, meu muito obrigado. A gente fica muito grato em você aceitar o nosso convite e estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. Quando precisar. Obrigada. E assim concluímos mais um episódio enriquecedor do nosso Cuidado Idoso. Lembrando a todos os nossos espectadores que a saúde do idoso é uma responsabilidade de todos nós. Se você trabalha com idosos, é familiar ou cuidador, lembre-se sempre da relevância de um cuidado individualizado e atento às necessidades específicas de cada pessoa. Fiquem ligados em nossas redes sociais para mais conteúdo exclusivo e não percam os próximos episódios do Cuidado Idoso. Até lá! Cuide-se e valorize a saúde em todas as fases da vida.